E promovendo uma verdadeira limpa, o Inter anunciou mais duas saídas. Um acabou deixando o clube depois de proposta e outro foi demitido. E eu te trago bastidores dessa demissão e que surpreendeu a muitos colorados. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações que é muito importante. Dá o hype também nesse vídeo, vai fazer com que ele seja entregue para mais colorados, assim todo mundo fica bem informado sobre o Clube do Povo. Like nesse vídeo, vai fazer com que ele seja entregue e deixe teu comentário já no final do vídeo, ou deixa agora, diz, pô, meu like é o número tal, deixa aí que depois na sequência eu respondo todo mundo como de praxe, tá? Também te convido a falar com o Edu Despachante Veicular, tu que tem toda aquela burocracia do carro, acabou de comprar um carro, tu precisa fazer a transferência dele, tem uma questão daqui a pouco de licenciamento, IPVA, ou tu que já tem um carro, multa atrasada, tem outras burocracias, até mesmo aquela questão do contrato de compra e venda, tu tem que deixar com quem realmente não vai deixar tu ficar com dor de cabeça. O Edu Despachante Veicular, que atende toda a grande Porto Alegre, região metropolitana, chama ele. No WhatsApp tá aqui na tela, no link da descrição e no primeiro comentário fixado, ou também vai lá no Instagram, @edu_despachante.rs. Ele vai fazer tudo isso para ti. Ele busca teu carro, faz toda a vistoria, depois faz a transferência e tu vai ter tudo resolvido em questão de horas, de uma forma muito prática, fechou? Bora lá! Muita coisa para falar e tratar no vídeo de hoje. Gente, o Inter ontem anunciou saídas, tá? O Inter anunciou primeiro a saída do Caco Sobrinho, tá? Ricardo Caco Sobrinho. Ele era o gerente de mercado do Inter. Ele assumiu esse posto, tá? Ele acabou assumindo esse posto quando o Dave Bandeira deixou o Beira-Rio. Né? O Dave Bandeira acabou saindo do Inter, ele era o gerente de mercado e ele foi trabalhar na empresa do John Textor, né? Ele pega toda aquela questão da Eagle ali e ele ficou responsável em outro cargo. Lá ele acabou aceitando esse convite e o Ricardo Caco Sobrinho, então, estava fazendo este papel. Tá? O Ricardo, o Caco, né, como ele é conhecido aqui, ele iniciou no clube lá em 2015, tá? Ele fazia um trabalho nas categorias de base do Inter e depois ele passou por diferentes funções dentro do clube, entre elas, né, dentre elas, a do Capa, né? Ele era o coordenador do Capa, né, um papel muito importante, e depois da saída então do Dave, ele assumiu como gerente de mercado. Ele era um dos braços direitos do presidente Alessandro Barcelos em diversas negociações. Quem viajava junto com o jurídico do Inter era o Caco, tá, nesses últimos anos. Então, ele cumpria esse papel. Só que a gente está falando de um cargo que é de confiança e um cargo que normalmente quem banca é o presidente, né, o conselho de gestão. E a gente sabe, o Inter está em ano eleitoral, no final do ano o presidente vai mudar e a tendência é que a gente não tenha novamente aí a situação, né, por mais 3 anos. A tendência é que a oposição, que seja daqui a pouco, tem dois nomes que são muito fortes, a gente sabe disso, Leonardo Aquino, né, e também o Roberto Melo, ele que faz parte do movimento Intergrande, o famoso MIG, e que tem várias situações aí que o torcedor nos últimos anos acabou refutando, mas que agora volta com força. Então a tendência é ou de Roberto Melo ou de Leonardo Aquino aí vencendo as eleições no final do ano. E a tendência também de uma mudança significativa, né, nessas pastas e nesses profissionais. Então, recebendo uma proposta agora, o Ricardo Caco Sobrinho acabou deixando o clube, tá? A gente tem que o destino dele é o mundo árabe, seja Dubai, seja Emirados Árabes, daqui a pouco Arábia Saudita, mas é nesse mercado a proposta que ele recebeu, ele conversou, né, com o departamento do Inter, o Inter entendeu, obviamente, a proposta e a reta final também do mandato do presidente Alessandro Barcelos e fez com que ele deixasse o clube, então, neste momento. E aí, a gente vai partir para o assunto aqui que é mais importante nesse momento, tá? Que é a saída do Diego Pereira. Ele era o coordenador de performance do Inter, tá? Ele era o coordenador de performance, mas vocês lembram, ele chegou no ano passado no clube, junto da comissão técnica do Ramon Dias. Ele era o preparador físico, né? Quando o Ramon Dias chega aqui, ele fazia parte, trabalhou com o Ramon no Vasco, no Corinthians, no Al-Ahly, e ele estava também, então, agora no Inter, a partir do ano passado ele estava no Inter. E depois da demissão do Ramon e do Emiliano, o Diego ele permaneceu aqui, né? Ele ficou no clube, também pelo pedido do Abel, tá? Porque o Abel já tinha trabalhado com ele na época do Vasco, né? Os dois tinham trabalhado juntos, então o Abel pediu, pô, eu vou assumir como treinador aqui, Diego, se tiver como,
fica conosco, né? E o Diego também, né, se colocou à disposição, então ali foi o casamento perfeito. Só que todo mundo sabia, né? Mudou o ano, virava a chavezinha, o Inter ia contratar um treinador e normalmente o treinador traz sua comissão técnica. E o Inter tinha, então, este profissional, o Inter tem, na verdade, né, este profissional. E aí o Pesolano trouxe o Gonzalo Álvares. Ele é o preparador físico do Inter hoje, né? O Inter tem outros profissionais, o Hélio Carraveta também trabalha nessa situação e tudo mais. Enfim, tinha o coordenador de performance, que era o Diego Pereira, e o Inter também tinha o João Goulart, né, que era o auxiliar da preparação física. Só que eram muitas pessoas para pouca coisa se fazer também. E aí, no dia 1º de junho, o Inter anunciou alguns desligamentos. Vocês lembram, né? O preparador de goleiros, que é o Leonardo Martins, o Aparecido Donizete, o auxiliar da preparação de goleiros, e o próprio João Goulart. Os três deixaram o clube na nota que o Inter comunicou no dia 1º de junho de 26, logo depois do final ali dos jogos antes para a parada da Copa, tá? Gente, depois da publicação, enfim, eu também publiquei nas minhas redes sociais a saída do Diego Pereira. Muita gente lamentou, né? Exatamente porque tinha um olhar para o Diego Pereira de um cara muito importante, um significado muito importante dentro do clube. E aí, uma pessoa muito importante do Inter me procurou. Tá? Me procurou para falar, olha, se soubessem, né, como era no bastidor, não estavam falando tanto, não estavam reclamando tanto da saída do Diego. E aí entra um ponto importante. O Diego Pereira, como preparador físico, trabalhando como esse profissional, não tem o que se queixar, tá? Os jogadores não têm o que se queixar dele, obviamente. Mas a informação que eu tenho é que era uma questão de relacionamento, tá? O Diego não tinha um bom relacionamento com os outros profissionais do clube, até mesmo pela questão do cargo que ele estava exercendo agora nesses últimos 6 meses dentro do Inter. A mensagem até que eu recebi, olha, às vezes o Diego achava que era o chefe, por exemplo, do Gonzalo Álvares, né? Porque ele era o coordenador de performance. Só que não é bem assim. Cada um tem, né, o seu papel aqui. O Gonzalo é o homem de confiança do Pesolano e ele tem que passar os trabalhos que são feitos com os jogadores e tudo mais. O coordenador exatamente vai fazer uma coordenação com os outros profissionais. Mas o Gonzalo é um cara à parte. E o Diego acabava também achando em certos momentos que era esse chefe, né, da preparação física. Então, né, o Inter, por uma questão de ambiente, não sei se foi um pedido daqui a pouco até mesmo do Paulo Pesolano, né, da comissão técnica do Pesolano, de olha, cara, o ambiente não tá legal, este cara aqui não tá contribuindo, não tá ajudando a gente, né, a gente faz um trabalho, daqui a pouco tem alguma rusga, algum probleminha ali, e para não ter essa situação, o Inter acabou desligando o Diego Pereira. E aí eu vou relembrar que lá atrás, nesse jogo contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, logo depois, os guris estavam recolhendo, o Henrique Pereira e o Jairo Vinck estavam recolhendo os equipamentos, enfim, lá no estádio, e eles captaram uma conversa entre o Fabinho Soldado e o Diego Pereira. O que eu recebi é: o Diego Pereira foi desligado junto destes profissionais, lá no dia 1º de junho, quando o Inter anunciou as saídas do João Goulart, do Aparecido Donizete e também Leonardo Martins. O Diego Pereira era para estar nessa nota também. Ele também tinha sido desligado nesse dia do Inter. Só que ele fez um pedido ao Inter, pela uma questão daqui a pouco de gratidão, pela permanência dele, por ele ter ficado aqui, né, mesmo o Inter na situação que estava. Ele pediu, olha, segura, não anuncia minha saída, o meu desligamento, deixa eu tentar me realocar no mercado. Eu sinceramente não tenho informação que o Diego conseguiu se realocar de fato no mercado, mas tinha sido um pedido dele. Só que, se não aconteceu esse realocamento e o Inter precisava, olha, a gente vai voltar agora semana que vem para as atividades, a gente precisa anunciar que tu não está mais no clube. E aí o Inter acabou anunciando então a sua saída, junto da nota do Ricardo Caco Sobrinho. Numa linha só, deixou ali, falou do desligamento da saída, na verdade a gente coloca que foi uma saída, mas não. O Inter acabou então demitindo o Diego Pereira. Uma questão de relacionamento, de ambiente, e que mesmo ele sendo um profissional bom da preparação física, ele estava minando este ambiente, não estava sendo legal a participação dele dentro do clube, então o Inter acabou tratando de fazer essa saída deste profissional, tá certo? Bastidor importante é o Fabinho Soldado fazendo a maior blindagem possível deste bastidor do Inter, tá? É uma situação que passa muito pelo Fabinho também, de blindar. Olha, não tá legal? Então vamos conversar e vamos ver o que é melhor. Não estou dizendo que o Fabinho mandou demitir o Diego Pereira por óbvio, mas
aconteceu uma situação aí de blindagem novamente, como aconteceu de outros profissionais que foram deixando o clube nesses últimos tempos. Passa por uma avaliação do departamento de futebol, o cara não está contribuindo, não está somando, então é o momento da saída dele. Foi assim então com o Diego Pereira, fechou? Deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que é muito importante. O hype nesse vídeo vai fazer com que ele seja entregue para mais colares. Comenta, tu lamenta a saída do Diego Pereira? Tu realmente acha que ele vai fazer muita falta, que fazia muita diferença o trabalho dele dentro do clube? Comenta aí, na sequência eu vou estar respondendo todo mundo também. Avalie o trabalho que está sendo feito pelo executivo de futebol Fabinho Soldado. Beijo grande, tamo junto, até mais. Tchau!